fica nessa corrida o tempo todo em círculos e passa desta para melhor e não consegue construir, não consegue alcançar as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Você até conheceu o dono de todo o ouro e de toda a prata. E talvez você teve até uma experiência maravilhosa com Cristo Jesus. Você é até batizado, mas você não consegue alcançar a plenitude do Altíssimo. E entenda, eu entendo que talvez nem seja culpa sua, mas o próprio ciclo da escassez te pega de um lado, te aperta, te joga para o outro, depois te pega de novo, te aperta, te joga para um outro, e os anos vão se passando e você não consegue acordar, você não consegue se libertar deste ciclo. Só que essa noite nós temos um conteúdo que vai abrir os teus olhos para que você possa dar início à sua jornada da prosperidade. Você que há tanto tempo vem lutando e buscando respostas do porquê que as promessas não acontecem na sua vida. Você que é fiel há tanto tempo e ainda não experimentou a abundância e a plenitude. Então vamos comigo em Romanos 12, 2, tá? Quebrando o ciclo vicioso que prende pessoas na mediocridade, tá? Então vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Esse versículo nos convida a ir completamente na contramão do mundo. Entende? Vamos lá. E não vos conformeis com este mundo. O que acontece com o cristão? O cristão, ele conhece a Cristo, ele batiza, ele converte, ele experimenta, tem algumas experiências com Cristo. Mas o que sucede é que continua levando uma vida mundana, uma vida secular. Não entendeu a veracidade e o impacto que este livro tem sobre sua vida, a importância, a grandeza do sacrifício de Jesus. E não é culpa sua, tá? Por muitos anos eu converti, eu batizei, eu tive experiências com o Espírito Santo. Mas ainda assim eu não conseguia nem compreender o porquê que Jesus teve que ser crucificado. Após alguns anos de conversão, isso que, olha, eu converti lendo a Bíblia. Eu zerei a Bíblia, ou seja, ali de Gênesis a Apocalipse, e na primeira leitura eu ainda eu não entendi com clareza o porquê que Jesus teve que morrer. O próprio Deus entregou o seu filho pelos meus pecados. Eu ficava muito na dúvida e pensava, poxa, como assim? Ele morreu por mim? Qual que é o sentido? Por que não outra maneira de santificar os pecados? Tinha que ser de fato pela morte de Cristo? Essa era uma dúvida que perpetuou na minha mente muitos anos para que eu entendesse plenamente e pudesse realmente entender o sacrifício de Cristo Jesus. Então veja bem, mesmo lendo a Bíblia muito, eu ainda tive dificuldade. Isso que eu li Apocalipse, que diz que o único digno de abrir o livro dos 7 selos era o próprio Jesus Cristo, entende? Então veja bem, às vezes você está se auto-sabotando e nem culpa sua é, por falta de instrução, por falta de ambiente, por falta de uma cultura do céu na sua localidade, onde você está atualmente. Então vamos lá, Romanos 12, 2, de novo. Não vos conformeis com este mundo. O que significa? É bem provável que você não deve se conformar com um comportamento antibíblico. Você não pode se conformar. É por isso a importância de estar constantemente revisando as escrituras. Ou seja, se as pessoas ao seu redor estão agindo de maneira antibíblica, você precisa ou você ser luz naquele ambiente de uma maneira espiritual para que as pessoas possam compreender, ou você vai ter que se afastar. A própria palavra diz sobre a roda dos escarnecedores.
entende? Sobre lançar pérolas aos porcos. Entende que você precisa realmente ter uma renovação de mente. Você não pode se conformar em momento algum de partilhar, de a sua boca falar o que as pessoas dizem, seja palavrão, seja brincadeira com outras pessoas, seja críticas, seja julgamentos, entende? Não vos conformeis com este mundo. O que que o mundo faz? O mundo critica, o mundo xinga, o mundo julga. Você continua fazendo essas coisas, eu quero te dizer que você ainda não entendeu e não renovou a sua mente. Você é para ir na contramão, entende? O mundo, quando ele é ferido, ele não vira a outra face. Né? Não é a aula de hoje, mas existe um grande poder e um significado de você virar a face. Quando alguém te ferir em uma face, vire a outra. Existe uma lógica, algo espiritual por trás desse princípio, entende? Mas talvez mesmo conhecendo a Cristo, você não pratica. Você está com a mesma mentalidade do mundo, onde quando você recebe um ataque, você deve devolver um ataque. Isso não é o que Cristo nos ensina. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós conhecemos a Cristo com uma mentalidade. Porém, após caminhar com Cristo, a nossa mentalidade deve mudar constantemente para que fiquemos cada vez mais parecido com Cristo Jesus, para que o nosso caráter fique cada vez mais próximo do caráter dele, pois assim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que impressionante, a perfeita vontade de Deus. Que nível! É um nível difícil de alcançar, é um nível que dá um certo trabalho, mas não o trabalho de trabalhar em si, mas o trabalho de renovar a mente o tempo todo. Porque cada vez que você avança para estar mais próximo de Cristo Jesus, mais solidário de pessoas você tende a ficar, porque dificilmente as pessoas vão conseguir acompanhar o seu nível. Dificilmente as pessoas ao seu redor vão querer orar na mesma frequência que você, ler a Bíblia na mesma. Eu digo por mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, eu não consegui um parceiro para ler de Gênesis a Apocalipse. Muitas pessoas começaram a ler comigo, muitas pessoas iniciaram a leitura comigo. Agora, quantos que permaneceram na leitura? Quantos conseguiram de fato ler no mesmo nível? Então veja bem, quando você decide prosperar abundantemente, você está tomando um caminho e você precisa entender isso, tá? Não é para te assustar, mas é para você entender que quando você chegar no próximo nível, é bem provável que muitas pessoas não vão te acompanhar, entende? Aí você vai ficar na dúvida entre ficar para trás ou seguir adiante. Por isso que o próprio Cristo diz: aquele que ama mais pai, mãe, irmão do que a mim, não é digno de mim. É exatamente por conta da mentalidade. Você vai conseguir entregar tudo por amor a Cristo Jesus. Só que a grande maioria não consegue. E você precisa entender isso para você não se frustrar. E principalmente para você não julgar as pessoas. Entende? Nem todo mundo vai ter a mesma fé, a mesma velocidade. Quando eu entendi o Evangelho, a minha velocidade foi uma. Tem pessoas que levaram muito mais tempo para entender aquilo que eu entendi. E eu quero que você entenda que você precisa respeitar o tempo do seu próximo, tá? Não é porque você vai avançar e prosperar rapidamente e vai vencer as barreiras que você pode olhar para o seu irmão que está para trás de você e criticá-lo, entende? Condená-lo, não é nada disso. De 12 discípulos, teve aqueles que foram mais próximos de Jesus e aqueles que foram menos próximos de Jesus, entende? Vamos agora para. Abre comigo em Mateus 7, 13 e 14, tá? Para dar ênfase em Romanos 12, 2, temos Mateus 7, 13 e 14, tá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo
o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja só o poder dessa palavra. Entende que a prosperidade genuína, a vida, é um caminho sem volta. O que eu quero dizer com um caminho sem volta? Não tem como você colocar a mão no arado e olhar para trás. Entende? Não tem como você levar todo mundo com você. Até porque as pessoas podem não querer a abundância. É por isso que, ainda que tenha muitas igrejas no Brasil, é difícil quando você encontra uma família estruturada, uma família em que não predomina no caos, uma família unida, perseverante, que ora e busca a Deus de todo o coração. Uma família que ao mesmo tempo é próspera e tem as suas finanças organizadas e consegue sempre alavancar, consegue sempre aumentar a demanda financeira dentro do ambiente familiar. Entende? Se esse conteúdo te ajudou, comente aqui que eu quero saber e já compartilha com seu amigo cristão.